filho não quer ir ver o pai no dia de visita. O que fazer? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos ter um tema muito legal de dia de família. Vamos trabalhar com o direito de convivência, o direito de visitas. Direito de visitas, convivência são sinônimos, tá? Atualmente o pessoal está utilizando mais de convivência. E basicamente a gente está falando do regime ali, quando ocorre uma separação entre dois casais, entre um casal, né, entre marido e mulher, que é o regime de visitação, de convivência com o filho em comum daquele casal. Então o casal separou, eles dividiram os bens, fixaram a guarda, compartilharam o lateral e fixaram um regime de convivência, um regime de visitas ali, no qual vai implicar, por exemplo, o pai vai pegar uma vez a cada 2 finais de semana, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, Natal com um, Ano Novo com o outro, depois inverte. Basicamente é o regime que vai funcionar a administração da visita, da convivência desse filho, considerando que os pais estão separados e se divorciaram, perfeito? Só que o tema de hoje não é simplesmente falar sobre isso, vai ser um tema mais prático, trabalhando, o regime de visitas está certo, mas o filho não quer ver o pai. O que eu faço? Chegou o dia da visita, vamos supor, eu sou a mãe, né? Meu filho tá chorando que eu não quer ver o pai de jeito nenhum. Eu sou obrigado a fazer essa criança ver o pai. E eu tô conversando no vídeo de hoje sobre isso porque eu tenho um cliente nesse caso, tá? Tive uma reunião com ele agora. E é um tema muito interessante que acontece em muitas famílias. É legal a gente conversar um pouquinho sobre. Vamos lá. Não existe na lei, pessoal, nenhuma ação que vai obrigar o filho a ir ver o pai, tá? Cobrar isso. Por quê? Porque se o filho existe um receio de ver um do genitor ou genitora, tá? Eu falo pai, mas pode ser o contrário da situação. Ele se sente mal, ele se sente um dano existencial, um dano moral na cabeça, na psique dessa criança. Tem que entender o porquê, tem que investigar o que está acontecendo. Existe alguma causa aí, tá bom? Não é simplesmente do nada. Então, se a criança chegou nesse ponto, você não é obrigado a deixar o filho ir, porque ele tá ali falando que ele não quer ir. Aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar com uma ação na justiça para entender o que está acontecendo. Você vai chamar um advogado de confiança e vai perguntar, olha, meu filho apresentou tal sintomas, o que está acontecendo? Daí o advogado normalmente vai entrar com uma ação do quê? De regulamentação de guarda acumulado com estudo psicossocial, que é basicamente pegar essa criança, levar ali no perito da justiça, no psicólogo da justiça, a gente chama para fazer um estudo social e psicossocial para entender por que o filho está tendo essa aversão contra o pai, né, contra o genitor, contra a genitora, e se existe maus tratos, se existe abuso, algo do gênero. Normalmente isso é acumulado com denúncia no conselho tutelar também, se existe maus tratos, tá? Mas por que tem que tomar essa medida? Porque se é uma situação de risco para a criança, tem que cessar imediatamente o regime de convivência. Então essa convivência pode ser cessada totalmente ou ela vai ser assistida por meio de um assistente social ali do fórum, ou seja, a criança só vai ver o pai mediante um terceiro que está ali fiscalizando, vendo se não existe nenhum risco para essa criança, tá? Essa situação que eu narrei para vocês é referente quando existe um risco, um abuso, algo do gênero. Mas vamos colocar, por exemplo, uma situação mais prática ainda para trazer para vocês interessante, né? O direito, ele tem muitas peculiaridades e os casos são cada vez mais complexos, tá? Então vamos lá colocar que a criança apresenta aí uma aversão contra o pai, mas essa aversão é em fundamento de uma alienação parental que a própria mãe ocasionou. Então a gente tem pais separados, a guarda ficou com a mãe ficou cometendo alienação parental com essa criança em virtude do pai, até que chegou um ponto que a criança não quer mais ver esse pai. E aí? O que a própria mãe vai entrar com uma ação obrigando a criança a ver o pai? O que ela vai fazer? A alienação parental já corrompeu a mente dessa criança. Aí, pessoal, inverte-se o jogo, vai pro lado do cliente, o pai, né, no caso, o pai tem que fazer o quê? O pai tem que entrar com uma ação também de regulamentação de guarda, com alienação parental para estreitar os laços com essa criança. Então, enquanto que uma ação visa romper os laços para caso exista uma questão de risco dessa criança ou algo do gênero, a outra que o pai entra para estreitar os laços por causa da alienação parental. Então, essas são duas figuras de uma mesma moeda que pode estar acontecendo. A criança apresentar aversão por um genitor, por uma genitora, existe uma causa aí. Essa causa pode ser uma situação de risco que esse genitor causou com essa criança, um abuso sexual, um abuso psicológico, que essa criança tem medo. Daí a ação tomada é no sentido de cessar os laços, cortar o regime de convivência, então não tem mais regime de convivência.
E o outro ponto que acontece normalmente, que é bem comum, é que o genitor que tem a guarda dessa criança, né, a lar de referência, fica cometendo bastante alienação parental. Essa criança tem a aversão do outro pai. E o outro pai não entende, pô, eu sou um pai bom, nunca fiz nada contra e agora não quer me ver mais, o que está acontecendo? Daí esse pai aí que sofreu essa alienação, ele entra com uma ação para aumentar o regime de convivência e implicar na alienação parental que a mãe comentou. Daí, tipo, ao invés de ver uma vez na semana, ver 2 vezes na semana. Então depende de qual lado da moeda você tá e o que está acontecendo. Então se eu tô pela mãe e meu filho fala tem medo e tem uma suspeita de abuso, né, um abuso sexual, por exemplo, eu entro com uma ação para cortar os laços e você não obriga mais seu filho a ir. Não, meu filho não quer ir, ele tá falando que aconteceu tal coisa, você entra com uma ação para cortar esses laços, vai passar para a perícia. Ah, você tá pelo lado do pai. Pô, a criança não quer me ver. Eu não fiz nada para ela, o que está acontecendo? Aí existe uma suspeita de alienação parental. Você entra com uma ação para aumentar o regime de convivência e condenar em alienação parental. Daí a mãe pode perder a guarda, pode aumentar multa. Então depende de qual lado você está nessa moeda. Mas uma coisa é certa, o filho apresentou um quadro sintomático aí de aversão contra um dos genitores, não quer de jeito nenhum, você não pode deixar passar batido. Você tem que analisar porque ele não quer ver essa pessoa. Primeiramente, claro, para ver se existe algum risco à integridade física, à integridade mental dessa criança. Então tomar uma atitude decente do que você vai fazer. Seja para cortar laços, seja para estreitar os laços, né, aumentar essa quantidade de regime de convivência. Regime de convivência, pessoal, é diferente de guarda. Guarda é uma coisa, regime de convivência é outra, tá bom? Fica essa dica aqui para vocês. Hoje é mais um vídeo de Dia de Família. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.